Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que estas palavras fortaleçam em você o desejo de obedecer ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Hoje, em nosso devocional diário, é a última lição desse trimestre, estaremos meditando sobre uma das maiores marcas da vida de Abraão, o legado da obediência. Em um mundo onde muitos desejam as promessas de Deus, mas poucos estão dispostos a obedecer, Abraão nos ensina que a verdadeira fé sempre produz obediência. Oremos ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela oportunidade de aprendermos através da vida dos teus servos. Obrigado porque o Senhor continua chamando homens e mulheres para andarem pela fé e pela obediência. Fala conosco agora, papaizinho querido, através da tua palavra, através deste devocional, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus, meus irmãos. Um chamado extraordinário que nós temos aqui, não é verdade? Deus, ele chama Abrão quando ele ainda vivia na sua terra, cercado pela segurança da família, da cultura e das coisas que o patriarca conhecia. O Senhor não lhe mostra um mapa, não lhe explica todos os detalhes do caminho e não revela todo o futuro. Ele apenas diz: sai. E Abraão obedece. Aqui nós encontramos uma das maiores lições da vida cristã. A obediência, muitas vezes, vem antes da compreensão. Quantas vezes, meus irmãos, queremos que Deus nos explique tudo antes de obedecermos? Queremos saber o futuro, queremos garantias, queremos entender todos os detalhes, mas Deus muitas vezes nos chama a confiar antes de compreender. Em Hebreus 11:8 está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha isso. Ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele conhecia aquele que estava chamando. A verdadeira fé, meus irmãos, não se apoia naquilo que nós vemos, mas na confiança que temos no nosso Deus. Em Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Abraão nos ensina que a obediência exige confiança. Talvez hoje Deus esteja pedindo algo ao seu coração. Talvez seja abandonar um pecado. Talvez seja mudar uma atitude. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja dar um passo de fé. Mas muitas vezes adiamos a obediência, porque queremos primeiro entender tudo. Abraão, ele nos ensina que bênçãos vêm no caminho da obediência.
Observe que as promessas vieram depois do chamado. Primeiro Deus disse, sai. Depois disse, eu te abençoarei. E lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti. A obediência abre portas espirituais. Não porque compramos as bênçãos de Deus, claro que não. Mas porque demonstramos confiança em sua vontade. Abraão deixou sua terra, mas recebeu uma promessa. Ele deixou a sua segurança, mas encontrou o propósito de Deus. Deixou o conhecido, mas caminhou em direção ao extraordinário. Isso não significa que o caminho foi fácil. Conhecemos a história, sabemos que não foi. Abraão enfrentou dificuldades, passou por provas, experimentou esperas, viveu momentos de incerteza, mas permaneceu obediente. O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra. A obediência não elimina as lutas, mas nos mantém dentro da vontade de Deus. E aqui encontramos o grande tema desta lição de hoje, desse devocional de hoje, o legado. Abraão não deixou apenas riquezas, não deixou apenas rebanhos, ele deixou um legado de fé e obediência. Isaque, seu filho, aprendeu. Jacó também aprendeu. As gerações futuras foram influenciadas. Porque uma vida obediente sempre deixa marcas. Talvez você pense que as suas decisões afetem apenas você, mas sua obediência pode abençoar os seus filhos, pode abençoar os seus netos, pode abençoar a sua igreja, pode abençoar pessoas que você nem conhece. Em Salmos 112, verso 1 e 2, diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Veja, meus irmãos, que promessa maravilhosa! Vivemos em uma geração que deseja resultados rápidos, mas Deus, Ele continua procurando homens e mulheres dispostos a obedecer. Não apenas quando entendem, não apenas quando é fácil, mas porque confiam no Senhor, o nosso Deus. Talvez hoje Deus esteja chamando você para dar um passo de fé, assim como Abraão. Assim como Abraão, talvez você não veja todo o caminho. Talvez não compreenda todos os planos. Mas o Deus que chamou Abraão continua sendo fiel. Em Números 23, 19 está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele chamou, meus irmãos, Ele sustentará. Se Ele dirige, Ele cuidará. A obediência de Abraão continua falando conosco nos dias de hoje, porque a fé verdadeira, ela sempre produz obediência, e a obediência deixa um legado que atravessa gerações. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Abraão e pelos exemplos de obediência que ele deixou. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos todos os Teus caminhos. Dá-nos coragem para obedecer e fé para caminhar segundo a Tua vontade. Que a nossa vida deixe um legado de fidelidade para as próximas gerações. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde,
que esta verdade permaneça em seu coração. A obediência a Deus hoje pode se tornar um legado de fé para as futuras gerações. Ore, permaneça, obedeça. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.